Boa noite, Brasil! Estamos aqui para conversar um pouquinho sobre essa maravilhosa, fantástica, indescritível prova da FGV. Vocês estão felizes? Nós estamos sempre felizes. Vocês estando felizes nos deixam mais felizes ainda. Passaram? Tenho certeza que passaram. Como é que estava a prova para vocês? Nós vamos dar uma comentadinha agora nela. Vamos falar um pouquinho sobre a prova, mostrar as nossas primeiras impressões. Falta pouco, daqui a pouquinho já está saindo o espelho de resposta. Então vamos conversar um pouquinho sobre esta primeira prova, prova da segunda fase. Tati, o que tu acha? Vamos lá, eu vou falar um pouquinho então da peça, tá, pessoal? Que é o que eu trabalho com vocês durante a preparação da segunda fase. Eu vou pegar só uma frasezinha, então, para ajudar vocês. Olhem ali o que vai falar o problema. Ao final da instrução processual, é proferida a sentença de total procedência do pedido autoral, tendo o juízo fundamentado a sua decisão. E vocês são contratados pelo advogado do réu, ou seja, né, aquele que perdeu o processo. Então, gente, como está falando em sentença, qual é o recurso que ataca a sentença? A apelação, que a gente falou, né, várias vezes em aula, e aí foi disponibilizado um estudo de material urgente, aquele esquema que eu ainda falei, é fora do material normal, para quê? Para vocês darem aquela última olhadinha antes da prova, tá? Então, quem estruturou lá, fez a peça de interposição dirigida ao juiz de primeiro grau, a folha das razões dirigida ao tribunal, né? A gente acredita que tenha ido bem. Então, parabéns aí para quem acertou a peça, tá? E aí, quanto ao mérito, né? Eu vou passar um pouco ali para o professor Diogo, fazer algumas considerações. Só lembrando, né, pessoal, apesar, né, até nós estávamos conversando, faltou alguns dados aqui, né? Não falou quando o advogado foi intimado, enfim, mas aqueles requisitos de cabimento, tempestividade, né? Tem que fazer mesmo que tenha sido um enunciado meio genérico, certo? Professor Diogo. Boa noite, pessoal, tudo bem? Espero que todo mundo já esteja aí esperando a aprovação, ansioso em casa, né? Sobre a nossa peça processual aqui, se vocês observarem, nós tivemos aqui uma situação envolvendo o transporte, uma obrigação de fazer, e é uma obrigação que foi sonegada. Então, o que tem que alegar aqui? Alguns pontos principais que poderiam ser trazidos como elementos. O próprio descumprimento da obrigação de não fazer, como ele houve, tem que se bater na questão do valor, se bater aqui na minimização da aplicação da perda de uma chance, que são os pontos principais. O grande mote aqui realmente são os requisitos formais, como a professora Tati já havia prenunciado. Certinho? Questão 2, prof. Viridiana. Olá, boa tarde. A questão 1. A questão 1, né, a primeira questão depois da peça, então, envolvia um erro médico, né, uma questão que ficou bem clara que tem um erro médico, trocou o joelho, né, do paciente. É um assunto mais polêmico, nós ficamos até agora discutindo, conversando um pouquinho a respeito disso, mas aí nós percebemos que a FGV tentou, então, fugir da questão mais polêmica, né, porque ela perguntou, na letra A, na apuração de responsabilidade do hospital, então ela não disse se o hospital tem ou não tem responsabilidade, ela entrou na análise dessa apuração, se dispensa-se ou não a prova da culpa médica. Então, o nosso entendimento é que não se dispensa a prova da culpa médica aqui. Por quê? Porque a responsabilidade do hospital vai depender justamente dessa relação com o médico. Porque a gente sabe, lá nós vimos, inclusive na revisão, né, que a responsabilidade é do médico subjetiva e do hospital, em regra, é objetiva. Só que o STJ tem dito que, para ser objetiva do médico, tem que ser naquelas atividades inerentes dele, né? Então, as atividades próprias do hospital. Nesse caso, o hospital tem responsabilidade objetiva. Mas aqui foi um erro especificamente do médico. Então, a resposta aqui no nosso entendimento é: dispensa-se a prova da culpa médica, não dispensa nesse caso. E a letra B, o Leonardo fala, que ele falou com vocês a respeito do juizado especial cível, né? Ele pode comentar a respeito. Eu estou aqui com a... tem sim. Gente, de novo, né? O fofo de algum... Eu gravei uma aula de juizado e enchi a paciência de vocês falando sobre isso. Olhem, escutem a aula de juizado. Tá? Parece que a gente imaginou que ia cair alguma coisa a respeito dos juizados. A questão de legitimidade ou de competência do juizado, tá? Ela tem que se cuidar duas circunstâncias. Quem é que tem legitimidade? Menor, o incapaz não tem legitimidade. O enunciado fala que o autor é um adolescente de 15 anos. Tá? Ele é
absolutamente, né? Absolutamente incapaz, não tem legitimidade, é impossível acessar a jurisdição via juizado especial. A gente podia ir mais longe aqui, porque esse é um tipo de circunstância que pode necessitar prova mais complexa, perícia, que também não é apto, né, de ser discutido isso perante os juizados especiais. Então aqui, né, o procedimento do juizado especial é cabível? Não. Para começar, né, o jeito mais fácil diante do anunciado, diante da total incapacidade do autor. Tá? Não caberia o juizado. Certo? Então vejam, nós temos uma apelação na peça processual, algo que foi muito discutido, quer dizer, a Tati falou isso durante todo o curso regular, durante a revisão, toda vez que eu falava em sentença, eu dizia, lembrem, né? Recurso adequado para atacar a sentença é a apelação. Primeira questão, falando sobre responsabilidade e falando sobre competência do juizado. Tudo discutido aqui. E na questão 2, professor, na questão 2, ela vai tratar justamente do uso capião. Foi dado em aula, foi dado na revisão, foi dado ontem aqui para quem estava acompanhando, justamente, né, prestar atenção nos requisitos. E o que nós temos ali? Nós temos uma questão que tenta passar um engano para quem estava olhando, mas quem foi atento percebeu que o imóvel era um imóvel de 350 metros quadrados, ou seja, não poderia fazer aquele usucapião de 5 anos. Teria que partir para o usucapião, em princípio, se não tiver nenhuma pegadinha da FGV aí no meio do caminho, tem que ser o usucapião de 10 anos do artigo 1238, certo? Evidente que poderia somar posse, né, pelo artigo 1243, poderia somar posse com relação à situação anterior, tá? Então, pode buscar ali, aliás, não há usucapião, ainda não há possibilidade de fazer usucapião. Ele não usucapiou ainda, ele não tem a propriedade. Ele poderia ter eventualmente a prescrição ad usucapione, mas em princípio não tem aqui. E com relação à tomada aí, como não havia posse anterior, como não estava a posse direta com quem vendeu, a ação adequada, né, até se poderia discutir aqui um eventual constituto possessório, só que nós não tivemos uma relação direta de entrega de posse, até porque a posse nem estava com a vendedora. Então, em princípio, aqui a pretensão é de emissão de posse, ação de emissão de posse, certo? Professor? A questão número 3 diz respeito ao direito de família, e a prof. Maitê está gravando uma mensagem para vocês, e ela vai mandar a respeito da questão 3 e a respeito da questão número 4, letra A. Então, questão 3, letra A e letra B, e a questão número 4, letra A Maitê vai mandar as impressões delas, e daqui a pouco o CEISC está publicando para vocês. Vale a pena fazer uma referência sobre uma questão, e que a gente insistia muito em aula, né, da questão de logicidade, que é a questão número 4, letra B. Tá? A questão 4 é aquela questão que fala sobre a relação de estável, né, de união estável entre duas pessoas, e esta relação de união estável foi reconhecida na Justiça Federal para fins de benefício previdenciário. E a pergunta da letra B questiona, né, busca de vocês a informação. Essa decisão da Justiça Federal, que deu direito, que deu benefício previdenciário, ela faz diferença para o reconhecimento dessa união estável na área civil? Não, isso é uma questão lógica, tá? O fato de ter reconhecido a existência de benefício ou de ter o direito ao benefício previdenciário não vincula o reconhecimento dessa união estável na esfera civil. São aquelas de novo, logicidade, são aquelas independências, tá? Tu não pode pegar uma decisão da Justiça Federal que diz respeito ao benefício previdenciário e trazer ela para o civil, tá? Eu posso usar essa decisão no sentido de, até como uma espécie de prova emprestada de lá, para fins de convencer o magistrado de que reconheça a existência e declare a existência dessa união estável? Posso. Agora, não vincula, ou seja, não gera coisa julgada nesse sentido. Tá? Só cuidado com essas logicidades que a gente tem que levar sempre em consideração quando se fala em direito. Tá? Gente, são primeiras impressões. Eu acho que a partir da publicação do Espelho de Resposta, a gente vai poder discutir mais aquilo que a FGV está colocando como resposta correta. A gente tem uma ideia já aqui bem pré-constituída a respeito da prova. Não foi a prova mais fácil do mundo, não foi a prova mais difícil do mundo, ela ficou assim num patamar médio, interessante, e entendemos que vocês tinham plenas condições de passar. Não passaram, a gente está contando que vocês vão passar. A gente está esperando aquele grito de chupa FGV que vai ecoar por todo o país e vai até Marte. Não tenha dúvida disso. Não deu.
não é momento agora de se desesperar. Tá? O momento agora é de calma, de tranquilidade, de verificar esse espelho de resposta, de conferir esse espelho de resposta com as respostas de vocês. Tá? Passou, fantástico, é isso que a gente quer. Não passou, vamos pensar em recurso. Não deu recurso, vamos pensar de novo aqui para frente. Não é uma pedrinha no caminho agora que vai atrapalhar a vida de vocês. A gente vai à luta, vai em frente e não vai desistir. É isso aí? Isso aí. Seguimos na luta, na batalha sempre. Afinal de contas, nós temos que comemorar as vitórias. E se eventualmente não tiver tido, não for agora, como o professor Fetter disse, vai ser daqui a pouco. E principalmente, podem contar conosco. Nós estamos aqui sempre do lado de vocês. Certo, meus caros? Beijo, tchau. Feito, tchau.